Nós vamos estar trabalhando o tema idolatria. E baseado nesse livro, Deuses Falsos. E eu li esse livro ano passado e foi assim transformador. E quando eu digo que um livro, alguma coisa que eu acesso é transformador, eu digo no sentido de que nunca mais eu consegui enxergar a vida, enxergar as coisas da mesma maneira. É como se você colocasse um filtro, um óculos diferente, e agora tudo que você pensa a partir desse conhecimento que você recebeu. E esse ano eu já estou lendo ele pela terceira vez. Falei, gente, aquele livro você tem que ler todos os anos, você nunca pode se esquecer. Porque ele traz verdades profundas no nosso coração, né? Então, a gente vai estar trabalhando, deu uma desconfigurada aqui, mas idolatria, destronando os falsos deuses. E vamos começar lendo um texto que está lá em... Não está indo. Bom, vou falar da nossa programação. Hoje nós vamos falar sobre o que são ídolos. A segunda aula vai ser reconhecendo os nossos ídolos pessoais e a terceira aula substituindo os ídolos. Tá? Então vamos lá ler essa passagem, lá em Êxodo 32, a partir do versículo 1. Abre aí sua Bíblia, a gente vai ler junto. Vamos lá? O povo, ao ver que Moisés demorava, está muito alto, gente. Tá? Pode abaixar um pouquinho. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhes a forma de um bezerro. Então disseram: eis os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei, e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: eis aí, ó Israel, os deuses que tiraram vocês do Egito. O que estava acontecendo nessa história? O povo já estava há 400 anos vivendo dentro de uma nação totalmente idólatra, que tinha deuses para tudo. Deus para a chuva, Deus para a colheita, Deus para tudo. Deus para a saúde, Deus para a natureza, tudo. E eles estavam infiltrados dentro dessa cultura. Deus tira esse povo de lá com mão forte, poderosa, e declara: eu sou o Deus de vocês, eu sou o único Deus de vocês. Moisés está guiando esse povo pelo deserto e ele vai ter ali um encontro com Deus no monte. E ali ele fica 40 dias. O povo fala assim: o que aconteceu com esse Moisés? Ele não vai voltar. Arão, que era o irmão de Moisés, o sacerdote, falou assim: faz um Deus para a gente, porque a gente não pode prosseguir sem um Deus. Faz um Deus para a gente, para que a gente possa prosseguir a jornada. E ali ele pega os utensílios que eles têm, de ouro e tudo, ele funde aquilo e transforma num bezerro, e eles passam a adorar aquele bezerro. Mas a grande confusão dessa história é que depois que o bezerro está pronto, depois que foi feito um altar para ele, colocado ele como um ídolo, como um Deus, eles falam assim: preparem-se, porque amanhã a gente vai celebrar uma festa para o Senhor. E olha aí na sua Bíblia que esse Senhor não está falando desse outro Deus, está falando do Deus Yahvé, o Deus verdadeiro. Qual é o grande erro, né? As pessoas não abandonam a Deus, elas acrescentam deuses às suas vidas. O problema não é que elas abandonaram o Senhor e se esqueceram de Deus. Em alguns momentos Israel fez isso, se dedicou totalmente aos ídolos. Mas a rotina do povo de Deus, e nossa, é que a gente não abandona o Senhor, mas a gente traz à nossa adoração outros ídolos, outros deuses. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus fala: eu sou o teu Deus, o único Deus.
Não tem como a gente conciliar a nossa vida de devoção a Deus e devoção a outras coisas ou outras pessoas. Então, vamos aqui. O que é um ídolo? O que significa idolatria? Eu trouxe alguns conceitos aqui para vocês. No hebraico, tem várias palavras no Antigo Testamento que se comunicam com essa palavra ídolo. São dezenas. Então, eu separei algumas das que mais se repetem. Terafim é um tipo de ídolo familiar. Quando fala em terafim, está falando muito da estátua, da escultura, né, do objeto em si. E também se refere a um espírito, a um demônio. Tem essa palavra Eliu, quando ela é mencionada, e ela é uma das mais mencionadas quando se fala de ídolo, fala de uma coisa muito desprezível, uma coisa que não tem valor. Quando os profetas iam falar dessa palavra, eles falavam de uma forma com tanto desdém, falando assim, olha, vocês estão procurando esses ídolos que nada são. E uma palavra que me chamou a atenção, né, desprezível e pelotas de esterco. Quem consegue traduzir isso aí para o português bom? É isso aí mesmo que você pensou. Uma coisa tão desprezível que é comparado às fezes, aquilo que é totalmente desprezado e inútil. No Antigo Testamento se diz dessa forma. No grego, a palavra é Eldelon, Eidelon, que é um deus falso, que é justamente o título do livro, Deuses Falsos. Em português, a gente encontra essa definição no dicionário: um culto que se presta a ídolos, um amor excessivo, uma admiração exagerada. Então, quando a gente fala de idolatria, é muito comum a gente pensar o quê? Em imagens, né, em santos, em pessoas lá da igreja romana que adoram os ídolos, né, ficam se prostrando diante de imagens, a gente fala, isso é idolatria. Só que quando a gente entra profundamente dentro do conceito de idolatria, a gente vai entender que ela tem muito mais a ver com o que você faz com o objeto do que com o objeto em si. Não é o que, é o como. É como você se porta diante de alguma coisa ou de alguma pessoa, vai definir se aquilo é uma idolatria ou não. A gente vai ter coisas boas na nossa vida, mas a forma como a gente se porta diante dessas coisas boas vai definir se elas vão ser boas realmente para nós ou se a gente vai tornar elas em alguma coisa que é ruim. Quando a gente olha para os mandamentos, né, primeiro e segundo mandamento, vamos ler junto? Não tenha outros deuses além de mim. Não faça para você nenhum ídolo na forma de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. É o primeiro e o segundo mandamento. Se refere ao quê? A não ter ídolos, a não ter idolatria. Quando a gente pega a mensagem do Antigo Testamento, a gente vai ver que uma parte do foco central é a rejeição à idolatria. A gente vê quando o povo se perde, quando o povo é levado ao cativeiro, a maior advertência, a advertência que mais se repete é: vocês abandonaram o Senhor, vocês se prostraram diante de outros deuses. Então, a gente vê a importância, a relevância que Deus dá para que Ele seja o único. O povo de Israel, até hoje, os judeus têm uma oração, uma citação que eles fazem com muita frequência que se chama Shema. Quem já ouviu falar do Shema? Shema Israel. É a forma como eles clamam a Deus, a forma como eles oram. E eles sempre repetem a mesma oração. E ela começa com Deuteronômio 6,4, que fala o seguinte: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Deus ser o único, Deus, a gente fala da religião, é o quê? Monoteísta, é único, não tem divisão, não tem parceria. Isso é algo precioso para Deus, é algo que fere o Senhor. Quando nós dividimos a glória que pertence só a Ele com qualquer outra coisa ou com qualquer outra pessoa. Como a idolatria é retratada no Antigo Testamento? Ela é muito retratada com os ídolos familiares, era dentro da cultura, dentro da família, tinha aqueles ídolos que protegiam aquele clã. Então, os clãs tinham os seus ídolos preferidos, tinham as suas estátuas, e elas eram herdadas na família, de pessoa para pessoa, elas iam sendo herdadas como uma herança mesmo. Imagens esculpidas se referia muito aos postes ídolos, Baal, né? Imagens em si. Era considerada um adultério. Muitas vezes, Deus, se referindo à nação de Israel, se refere a ela como adúltera,
Porque ela traiu a aliança. Deus é o marido. E quando ele se prostra diante de outro Deus, ele está tendo um amante. Nós temos um Senhor. Quando nós entregamos a nossa devoção, a nossa confiança a qualquer outra coisa ou pessoa, nós estamos se relacionando com um amante. Nós estamos traindo o nosso Senhor. E a primeira menção de ídolo na Bíblia está lá em Gênesis 31, 19, depois vocês leem. Mas é o relato de Raquel. Raquel, esposa de Jacó, quando eles estão fugindo de Labão, Jacó junta a sua família, os seus filhos, os seus bens e foge sem que Labão saiba. Só que Raquel pega esse terafim, esse ídolo familiar, ela esconde nas coisas dela e leva embora. E depois Labão vai atrás de Jacó, né, fala, o que você fez? Você fugiu com os meus filhos, não sei o quê. Ele falou, não, porque está uma situação complicada e tudo, eu vim na frente. Ele falou assim, bom, se foi por isso, por que você roubou os meus ídolos? E aí tem a situação de que a Raquel esconde, né, finge que não foi ela, e consegue esconder ali debaixo de umas bagagens, e os ídolos estão lá. Então, é a primeira menção na Bíblia que tem a respeito de ídolos. Todas as nações eram idólatras. Todas as nações, exceto Israel, tinham vários deuses. O destaque da nação, do povo de Deus, aonde quer que eles fossem, era aquele povo que só tinha um Deus. Era aquele povo que só tinha o Deus principal que fazia todas as coisas e eles não se prostravam. E a maior orientação que Deus tinha quando o povo ia conquistar novas terras, quando ia estar no meio de outros povos, era: não imitem as suas práticas, não adorem os seus deuses. Já no Novo Testamento, Jesus vem e personifica a idolatria, ele personifica o ídolo. Já não estamos falando apenas de uma escultura, de um ídolo de barro, de uma coisa construída diante da qual você se prostra. Jesus agora fala do ídolo como algo comum, que está na nossa rotina. Ele chama o dinheiro de ídolo. Vamos abrir lá, Mateus 6. Seis, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará ao outro, se dedicará a um e desprezará ao outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro, a Mamon. Algumas pessoas veem Mamon como um tipo de Deus, como se fosse uma escultura de um Deus que representava o dinheiro, mas não. Jesus está falando exatamente de dinheiro. Mamon quer dizer dinheiro. Então, agora o significado da idolatria sai de um contexto restrito e vem para um contexto amplo. O que Jesus está falando? Tudo aquilo que ocupa, que divide a atenção sua, o seu coração com Deus, isso é um ídolo. E você nunca vai conseguir servir a dois senhores. Você sempre vai agradar a um e desagradar ao outro. Se você buscar agradar a Deus, você não vai servir o dinheiro. Se você buscar agradar a Deus, você não vai conseguir servir a outros ídolos. Mas se você buscar servir a qualquer outro ídolo, você não vai agradar a Deus. Não tem conciliação. A exclusividade que Deus exige, ela é inegociável. Ela representava também no Novo Testamento um rompimento com a cultura grego-romana. Então, aonde que se ia, as rotinas que se tinham na sociedade, todas estavam vinculadas aos deuses, aos ídolos que eram comuns na rotina. Então, quando o apóstolo Paulo, os apóstolos vêm falando com a igreja, ensinando os cristãos contra a idolatria, eles têm que romper com uma cultura. Tem que romper até com a forma de comprar alimentos, porque os alimentos eram muitas vezes consagrados, as festas eram consagradas e era uma ruptura, muito mais do que uma adoração. As pessoas já viviam uma rotina que elas não pensavam que aquilo era um Deus, que aquilo era uma idolatria, fazia parte da cultura, fazia parte do pensamento. E quando a gente começar a entender o que são esses ídolos da nossa cultura, a gente vai perceber também que a gente está sendo moldado por uma cultura que coloca outros deuses, outros dominadores, outros controladores sobre a nossa vida. E ela também, a idolatria também está entre as obras da carne, lá em Gálatas 5, que fala: os que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Então, a idolatria é um pecado que nos afasta de Deus e que nos impede o acesso ao reino de Deus.
O apóstolo Paulo também vai falar sobre a ganância, assim como Jesus falou com relação ao dinheiro, que a ganância é idolatria. Então, a gente vai vendo que o Novo Testamento abriu a nossa visão, ampliou o nosso entendimento quanto aos ídolos. Então, se até hoje você pensava que idolatria estava ligada a um Deus de barro, a uma estátua, comece a entender agora que não é a respeito disso. É a respeito daquilo que ocupa lugar no seu coração. Então, como que eu identifico a idolatria? E agora você vai ter que se exercitar aí para pensar em algumas coisas. Existe uma diferença quando a gente perde algo entre a gente ficar triste e a gente ficar desesperado. A tristeza, ela é muitas vezes inevitável. Você perdeu algo que é precioso para você, você vai se entristecer, né? Você gostaria de ter, não gostaria de ter perdido, mas o desespero, ele entra num nível daquilo que a sua vida perde o sentido. De que, como que eu vou fazer agora para viver sem essa coisa ou sem essa pessoa? Quando você pensa em perder algo que é precioso para você, e pode ser coisas que não são erradas, né? Que a gente pensa, não, vou pensar em coisas erradas, em pecado, não. Coisas que são fundamentais na sua vida. Qual é o sentimento que você tem? É de tristeza ou é de desespero? O que você pensa que, se eu perder isso, a minha vida acabou? O que é mais importante que Deus na sua vida? O que tem ocupado esse lugar de primazia na sua vida? Entre Deus e alguma coisa, o que iria ocupar esse lugar? E às vezes é difícil essa pergunta a gente responder com muita sinceridade, porque a gente sempre acredita que Deus tem o primeiro lugar na nossa vida. Mas a nossa conduta, o tempo que a gente dedica às coisas, a importância que a gente dá para cada coisa, vai definir quem é o nosso Deus. Onde você coloca a sua esperança? Quando você está triste, o que você faz? Tem gente que vai para a festa, tem gente que vai para os amigos, tem gente que vai para as drogas, tem gente que vai para a comida. Quando você está sem esperança, triste, qual é o seu primeiro recurso? É o Senhor ou são outras coisas? Os ídolos são coisas ruins? Não. São coisas boas. E muitas vezes são bênçãos que Deus nos deu. Mas que nós fazemos com que ela assuma um lugar que não lhes pertence. E nós mesmos transformamos essas coisas em ruins. Quem conhece esse bichinho aí? Quem conhece? Senhor dos Anéis. É a história, né, do anel, do My Precious, que as pessoas, né, e esse homem, ele fica atrás desse anel como se fosse a coisa mais importante da vida dele. O dia que eu tiver o anel, a minha vida vai estar perfeita. Qual é o seu anel? Qual é o seu anel que você precisa conquistar para que as coisas na sua vida... Não, quando eu tiver um casamento, a minha vida vai estar perfeita. Não, quando eu tiver um filho, a minha vida vai estar perfeita. Não, quando eu tiver minha casa própria, quando eu passar num concurso, qual é o seu anel? E o Timothy Keller vai falar o seguinte: o coração humano toma coisas boas, como uma carreira profissional bem-sucedida, o amor, bens materiais e até a família, e os converte em coisas essenciais. Nosso coração as endeusa como centro de nossa vida, porque, conforme pensamos, elas são capazes de nos dar significado, proteção, realização, se as alcançarmos. A gente pega coisas boas, bênçãos de Deus, e a gente transforma essas coisas em essenciais. O que é uma coisa essencial? Eu não consigo viver sem isso. O que você já falou? Se eu perder tal coisa, minha vida acaba. Eu não consigo viver sem essa coisa. O que na sua vida você perderia o sentido de viver se você perdesse? Nós temos muitos ídolos na nossa vida e eles precisam ser destronados. Porque o ídolo é o lugar onde a gente coloca a nossa esperança. A nossa total expectativa de alegria, de conforto, de satisfação. E nada nesse mundo, e nem ninguém nesse mundo vai poder nos dar essa satisfação e essa esperança. Então, o que você vai fazer? Você vai criar um ídolo, você vai consumir esse ídolo até a última força e energia dele.
Porque ele não vai te dar o que você precisa. Você vai se frustrar e você vai matar esse ídolo, que era uma coisa boa. Por exemplo, dinheiro. Quando a pessoa tem o dinheiro como ídolo, o que ela vai fazer? Ela vai gastar, 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 até acabar com o dinheiro. Quando a pessoa tem um amor, uma outra pessoa como ídolo, é o amor da vida dela, ela vai consumir aquela pessoa até retirar todas as forças dela e ficar profundamente satisfeita, até matar aquela pessoa. E não digo fisicamente, eu digo emocionalmente. Relacionamentos abusivos, ou pessoas que se submetem a esse tipo de relacionamento, porque ela não consegue viver mais sem aquilo. Ela não vê sentido na vida dela sem aquilo. E a gente precisa, passo a passo, a entender que nós não dependemos de coisas, nós dependemos de Deus. Nós não precisamos de nada, nós só precisamos de Jesus. Jesus é a única coisa essencial, fundamental na minha vida. Porque se eu perder meu emprego, eu não perco a minha vida, mas se eu perder Jesus, não adianta eu ter um emprego. Se eu perder a minha família, eu não perco a minha vida, mas se eu perder Jesus, não adianta eu ter uma família. Porque Jesus é tudo que eu preciso. E eu quero ilustrar aqui, contando um testemunho rápido, recente. Há muito tempo a gente já tinha um sonho, né, um desejo de ter uma casa. A gente sempre morou em apartamento e com as crianças foi aumentando esse desejo, principalmente deles, de morar numa casa, ter mais espaço, né? E foi uma coisa que a gente planejou por algum tempo, mas nunca deu um passo a mais. Esse ano a gente resolveu dar um passo a mais nisso, né? Colocamos as crianças para orar. Gente, façam isso, move os céus, viu? Colocamos as crianças para orar e começamos a procurar efetivamente. Encontramos a casa que nós queríamos. Era o que a gente tinha orado, tinha o que a gente tinha pedido. E a gente estava com um apartamento. A gente teria que vender o apartamento para comprar a casa. Só que quando a gente sentou para fazer as contas, o valor do apartamento ainda faltaria muito para completar o valor da casa. Não daria. Não daria para a gente assumir aquele nível de compromisso. Eu falei assim, então eu vou orar. Aquilo que eu não posso fazer, Deus pode fazer. Entrei lá no meu cantinho, fechei a porta, e quando eu fui orar, eu falei, eu não vou pedir dinheiro para Deus. Deus, falta tanto, eu preciso de tanto. Eu não preciso de dinheiro, eu preciso de Jesus. Se Ele quiser fazer de outra forma, eu vou ficar dependendo do dinheiro. Se eu chego diante de Deus e peço dinheiro, eu estou falando para Deus que o que resolve o meu problema é o dinheiro e não Ele. Então eu orei e eu falei assim, Deus, eu não preciso de dinheiro. Eu preciso do Senhor. Abre as portas. Se o Senhor quiser, abre as portas para que a gente consiga entrar nesse sonho. Amém. No outro dia, o Tiago conversando com o corretor, a gente descobriu que uma parcela do saldo remanescente da casa era da Terra Cap, era em relação ao lote, e esse saldo remanescente ele podia ser parcelado. E a gente pagaria direto para a Terra Cap. Ou seja, entrou o dinheiro na minha conta? Não. Mas Deus me deu toda a possibilidade de alcançar aquilo que eu queria. Porque eu não confiei no dinheiro, eu confiei no Senhor. E depois ainda veio todos os critérios que tinha um critério lá de idade, e de parcelas, enfim. As contas que a gente precisava deram, assim, não foi um número a mais, nem um número a menos. Foi exatamente o que a gente precisava. Então, quando a gente coloca o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, a gente não fica buscando as coisas que vão nos trazer realização, mas a gente busca nele. Por que a gente prefere ter dinheiro do que ter uma porta aberta? Porque quando eu tenho dinheiro na minha mão, eu tenho controle. E a nossa dificuldade, desde o Éden, é de entregar o total controle nas mãos de Deus. Deixa eu correr aqui, que a gente tem mais coisas para fazer. Então, como é que a gente aprende com o exemplo de Abraão? Abraão foi chamado para abrir mão. A primeira renúncia de Abraão foi: sai da tua terra, da casa dos teus parentes, da casa do seu pai e vai para o lugar que eu te mostrarei. Ele não estava só abandonando a família afetivamente, ele estava abandonando todas as promessas de herança, de recursos que ele tinha para o futuro dele. Ele deixou tudo para trás. Tudo que o pai dele conquistou e que pertenceria a ele, a partir daquele momento ele estava deixando para trás, porque ele confiou numa palavra de Deus. E nós só podemos confiar em Deus se nós conhecermos a Deus. A nossa dificuldade de confiar naquilo que Deus diz é porque a gente não conhece a Deus, e a gente não acredita que as coisas que Ele tem para nós são boas. Então eu posso fazer, mesmo que a minha lógica humana não faça sentido. Então eu preciso conhecer para confiar, e eu preciso confiar para obedecer. E depois Abraão foi chamado para uma segunda renúncia, que foi
Deus prometeu para ele que daria para ele uma geração, prometeu para ele que daria um filho. E Deus deu um filho para ele. Só que aí fica aquela dúvida. Será que a primeira renúncia de Abraão foi porque ele tinha expectativa de que Deus ia abençoá-lo? Ou porque ele confiou realmente em Deus? Como provar isso? Isso foi provado quando Deus pediu Isaque em sacrifício. A segunda renúncia, pega o seu filho, o seu único filho, o filho a quem você ama. Era o único filho de Abraão? Não. Mas esse único está trazendo uma carga de importância. O filho mais importante que você tem. O único, a primeira coisa da sua vida, o filho a quem você ama, vai e ofereça ele em holocausto. O nosso maior desejo, que Abraão estava ali de frente, era com a possibilidade de tornar uma bênção em um ídolo. E um ídolo sempre vai nos destruir. Então, o caminho que a gente deve trilhar é de tornar esses maiores desejos que a gente tem, essas maiores bênçãos que a gente alcança, as coisas mais importantes da nossa vida, sacrificar essas coisas para que a gente tenha uma verdadeira liberdade. Deus queria tomar Isaque de Abraão? Não. Mas Deus não ia permitir que Isaque se tornasse um ídolo para Abraão. Porque Isaque se tornando um ídolo, toda promessa estaria comprometida. Deus fez isso para saber se Abraão amava ele. Deus precisa fazer alguma coisa para saber de alguma coisa? Deus sabe de todas as coisas. Mas quando Deus prova Abraão dessa forma, Deus está livrando o coração de Abraão de se corromper e tornar coisas boas em coisas essenciais. Ídolos não morrem, apenas são substituídos. Se existe um ídolo no seu coração, você não vai conseguir matar ele e deixar esse vácuo. Algo precisa ocupar esse lugar. E só o Senhor pode ocupar esse lugar. Esse ídolo precisa ser substituído. Quando Abraão sacrifica Isaque, mas ele não matou Isaque. Não, mas a Bíblia fala que no coração dele ele sacrificou. Porque ele estava indo até as últimas consequências. Se não fosse Deus falando assim, Abraão, não. Ele iria até as últimas consequências. Então, a gente tem que matar os ídolos, não para perder os ídolos, mas para a gente poder conviver com eles com a liberdade de que eles não vão nos dominar. E quando nós sacrificamos os ídolos, nós podemos ter um amor por Deus que é genuíno, que não está baseado nas bênçãos que Ele nos dá, mas está baseado em quem Ele é. E a gente não olha e fala assim, eu não posso viver sem você. A gente olha e fala assim, porque eu tenho Deus, eu posso viver sem você. Ninguém percebe que Jesus é tudo que tem. Ninguém percebe que Jesus é tudo de que você necessita, até que Ele seja tudo que você tem. Que a gente não precise perder todas as coisas para entender a posição que Deus ocupa na nossa vida. Que a gente não precise ter que, de fato, ficar sem. Porque Deus não quer nos tomar as coisas, Ele quer o nosso coração. E que a gente possa dar esse lugar verdadeiro a Deus no nosso coração. Amém?